Eu trago uma mensagem muito especial do coração de Deus para o nosso coração, cujo tema é o agricultor divino. O agricultor divino. Eu pediria aos irmãos que abrissem as suas Bíblias no livro de João, capítulo 15, versículo 1 a 10. Vamos ler o texto sagrado, livro de João, capítulo 15, versículo 1 a 10. Todos encontraram, meus amados irmãos? Então o pastor vai ler o texto, você acompanha a leitura. São palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estás limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornarei meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Vamos orar para que o Espírito Santo nos dê um perfeito entendimento dessa palavra, que seja uma semente plantada na boa terra do teu coração e que venha produzir fruto a 100%. Oremos ao nosso Deus agora. Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, o soberano dos reis da terra, o Senhor de senhores, o Rei de reis, o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Aqui estamos nós reunidos como o teu povo, como a tua igreja, como os teus santos, para ouvir a tua voz, para sermos ensinados pelo teu Espírito Santo, para alimentar o nosso espírito, a nossa alma, porque o alimento do corpo é aquele alimento que nós ingerimos pela boca. O alimento do espírito é a palavra que nós ouvimos e praticamos. Quanto mais nós ouvimos, mais praticamos, mais bem alimentados nós somos. E que nessa manhã de domingo, meu Deus, o Senhor possa falar profundamente ao coração de cada um desses irmãos que aqui estão, dos que vão ouvir essa palavra depois gravada, aonde quer que essa mensagem chegue, que ela produza frutos extraordinários para a tua honra e para a tua glória. Eu te peço em nome de Jesus, usa-me pelo teu poder, pela tua graça, dá-me capacidade de explanar a tua palavra com verdade, para que toda honra e glória seja dada ao teu nome. Eu te agradeço em nome de Jesus e que todos que creem digam amém, amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, eu comecei a minha vida espiritual muito cedo. Nasci numa família católica, num lar católico, era católico praticante, fui coroinha durante muito tempo no Colégio Salesiano de Natal. Naquela época, o coroinha usava uma batina muito parecida com a do padre. Eu participei desse tempo. Depois, Deus me conduziu pela sua soberania para a IURD, quando ela tinha apenas um templo. O primeiro templo da IURD eu comecei a frequentar. Então, desde cedo, eu era atraído pelas coisas de Deus. Eu sentia uma vontade muito grande de ser um pregador, de ser um pastor. Acabei sendo consagrado pastor na IURD, lá no Rio de Janeiro. Depois, me tornei líder dessa seita no Nordeste e depois também no Norte do Brasil.
eu me tornei líder do Norte e Nordeste. Depois de algum tempo como pastor, e pastor aí eu boto entre aspas, depois de algum tempo como pastor da igreja, eu me deparei com esse texto que nós abrimos a mensagem agora. Naquela época, eu fui ensinado erradamente que fazer a igreja crescer financeiramente era produzir frutos para Deus. Quanto mais você fazia a igreja crescer, em termos financeiros, mais você era elogiado, que você produzia muitos frutos. Então, eu, na minha ignorância, imaginava assim, se eu já produzia frutos, então esse texto não era para mim. Mas veja que Jesus disse que todo ramo que estando nele não produzir fruto, ele o corta. Leia o texto outra vez. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. A videira, ela tem alguns ramos que crescem para baixo. E isso impede daquele ramo produzir fruto. O ramo é como se ele fosse rastejando pela areia, pela lama, quando chove, debaixo de todas as impurezas. Eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de visitar uma videira, uma vinha. Eu já tive. Eu visitei uma videira em Israel, depois tive a oportunidade de visitar outra no Rio Grande do Sul, e eu percebi que o viticultor, o que planta a vinha, ele espalha por toda a sua plantação uma estrutura de madeira e arames. Esses arames fazem com que quando o ramo brota do chão, ele encontra o arame, ele vai se enroscando no arame e vai crescendo no sentido para cima, crescendo sempre para cima. Mas mesmo assim, alguns ramos crescem rastejando no chão. Não encontra espaço, começa a rastejar sobre a poeira, sobre a lama, e é impossível, numa situação dessa, produzir frutos. Então, alguns ensinam que esses ramos que não produzem frutos são os falsos cristãos. Outros dizem que esses ramos que não produzem frutos são cristãos que perdem a salvação. Ora, se os ramos estão enxertados na videira, não pode ser falso cristão. Na videira não se enxerta falso cristão, tem que ser cristão. Também não são cristãos que perdem a salvação, porque salvação não se perde. Salvo uma vez, salvo para sempre. Diga aí bem alto, salvo uma vez, salvo para sempre. Então, o Senhor Jesus disse, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Preste atenção agora. Não é cortar para matar o ramo, para jogar no lixo. No texto grego original, o sentido dessa palavra é podar, levantar, erguer, limpar. Então é isso que Deus faz com o ramo que não está produzindo fruto. Ele poda, ele levanta, ele ergue, ele limpa. Com que objetivo? Está aqui no texto. Para que ele produza mais fruto ainda, para que ele produza fruto. Na sequência, Jesus diz, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Então, o nosso Deus, que é o agricultor, ele poda, ele levanta, ele ergue, ele limpa, para que ele produza mais fruto ainda. O que está na lama, na poeira, nas impurezas, que cresceu rastejando na terra, ele limpa para que ele possa produzir frutos. O que já está produzindo frutos, ele limpa para que ele produza mais fruto ainda. Na verdade, tudo isso aqui tem a ver com a disciplina de Deus. Você vai entender isso. Abra a tua Bíblia agora em Hebreus capítulo 12, versículo 6 a 11. Tudo tem a ver com a disciplina de Deus. Paulo escreveu a Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 6 em diante. E ele diz, o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, e que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. E se a pessoa vive uma vida errada, uma vida desregrada, uma vida contrária
as determinações de Deus e não tem uma disciplina sobre ela, porque não é filho, é bastardo, é filho do diabo. Aí no versículo 9 ele diz: além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Coisa rara no dia de hoje, né? Encontrar filho que respeite pai, que respeite mãe, é coisa muito rara. Então tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pergunta o apóstolo. Versículo 10. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Versículo 11. Toda disciplina com efeito de verdade, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Olha, Igreja de Jesus, toda disciplina dói um pouco, mas a disciplina é necessária. Toda disciplina dói, machuca. O filho faz uma coisa errada, o pai dá uma palmada, proíbe o filho de assistir televisão, pega o videogame, guarda, se dava mesada toda semana ao filho, passa um período sem dar mesada, não deixa sair para jogar bola com os amigos, para ir ao cinema, está na disciplina. Então, cortar não é pegar a tesoura, cortar o ramo e jogar no lixo. Lembre-se, não esqueça que esse ramo aqui está enxertado na videira. Ele não é um qualquer, ele é um eleito, ele é um predestinado de Deus. Em João capítulo 6, versículo 37, Jesus diz, isso aqui já desmonta a teoria de quem acredita que esses ramos que não estão produzindo frutos são cristãos que perdem a salvação. Salvação não se perde. Salvo uma vez, salvo para sempre. Olha o que Jesus falou. João capítulo 6, versículo 37. Ele disse assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Há possibilidade de um filho de Deus ser jogado fora? Zero. De modo nenhum lançarei fora. Senhor Jesus, mas o irmão fulano pecou. De modo nenhum lançarei fora. A irmã fulana cometeu um erro. De modo nenhum a lançarei fora. Está aqui escrito. Agora, eu quero que todos entendam que todo agricultor, seja ele qual for, ele sempre fica procurando métodos para que a sua plantação produza mais frutos. É o normal. Ele procura comprar as melhores sementes, ele procura usar o melhor adubo, ele procura a melhor terra, ele procura o que há de mais moderno na tecnologia da agricultura, para que a sua plantação produza cada vez mais frutos. Isso também é assim na vida espiritual. Deus está sempre trabalhando, sempre nos podando, sempre nos corrigindo, sempre nos preparando para que nós produzamos mais frutos ainda. Não esqueça que Deus é um agricultor. Ele poda a planta para ela produzir mais fruto do que está produzindo. Esse é o Deus da Bíblia. O excesso de folhas, e a videira faz crescer muitas folhas, e o excesso de folhas, quando não há a poda, impede do sol chegar e alcançar o ramo. Ele não entra em contato com o sol. Por isso a necessidade de podar as folhas, tirar o excesso de folha. O ramo tem que ser limpo, sempre. Quando eu mudei para a casa que eu moro hoje em Natal, havia uma parreira na entrada da casa. Não sei se os irmãos de Natal lembram, tinha uma parreira ali, e ela cheia de folha, umas folhas murchas, secas, e de repente, um dia, apareceu 2 cachos de uva, muito pequenos, e não desenvolveu, não saiu daquilo. Aí teve alguém que fez uma visita para a gente, quando viu a parreira, disse, olha, se você podar essa videira, ela vai produzir uvas. Mas do jeito que está, não produz. Nós arranjamos uma pessoa para podar, fazer a poda da videira, limpou, tirou as folhas mortas, limpou toda a sujeira, tudo aquilo que não prestava,
e um dia ela começou a brotar vários cachos de uva. Uvas já do tamanho natural, cacho bonito. Só que pouco tempo depois, essa videira morreu. Por que morreu? Porque nós vivemos numa região que é imprópria para o cultivo de uvas. As uvas são cultivadas em regiões frias, como o Rio Grande do Sul, no sul do Brasil. Lá em Israel é a mesma coisa. Aqui nós temos um sol escaldante de 40 graus, o calor é violento, a terra não é adequada para a plantação de vinhas. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Conosco acontece a mesma coisa. Acontece comigo, acontece com você. A pessoa fica vaidosa, se sente mais importante que os outros, fica cheia de folhas. Vaidade, orgulho, arrogância, prepotência. Aí Deus vem de lá e poda, para que você produza frutos. Deus realiza a poda. Então eu quero que você entenda que Deus nos disciplina porque nós estamos fazendo alguma coisa errada, porque estamos rastejando no chão, na lama, no erro. Esse é o sentido da mensagem que o Senhor Jesus está querendo transmitir aqui. Então Deus disciplina. Se você está no erro, está no pecado, está fazendo coisas que não são do agrado de Deus, que transgride os ensinamentos divinos, Deus vem de lá e disciplina você. Isso é uma coisa, disciplina. A poda é diferente da disciplina. Quando Deus vem e poda, tem o objetivo de tirar as folhas em excesso, limpar o ramo da sujeira que o vento traz poeira, fica impregnado de poeira, de sujeira. Tudo isso Deus faz com o objetivo de você produzir mais fruto ainda. Então, uma coisa é a disciplina, pelo erro, pelo pecado, outra coisa é Deus podar você para você produzir mais fruto ainda. Abra a Bíblia em Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37, versículo 5 em diante. Aqui ele fala um pouquinho sobre a história de José do Egito. Um dos personagens bíblicos mais maravilhosos que eu conheço. Encontraram? Gênesis 37, versículo 5 em diante. Vou ler. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. José era um rapaz muito espiritual, muito voltado para as coisas de Deus, muito obediente a Deus. E por isso os irmãos não gostavam dele. Achavam que o fato dele levar uma vida reta era soberba, era orgulho, vaidade. E quando ele teve um sonho e relatou a seus irmãos o sonho, os irmãos passaram a odiá-lo mais ainda. Pois lhes disse, versículo 6, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Aí no versículo 7 ele começa a contar. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então os irmãos dele disseram, espera aí, você está dizendo que vai reinar sobre nós? Que você vai dominar realmente sobre nós? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Ao invés de ver com bons olhos, ao invés de ver como uma coisa boa de Deus, sentiram inveja. Você vai dominar? Você vai prevalecer sobre a gente? É a velha mania do ser humano querer prevalecer sobre o outro. Versículo 9. Teve ainda outro sonho, que o contou a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando esse sonho a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos e vamos nos inclinar perante ti aqui na terra? Deixa eu explicar um pouquinho isso aqui. Deus revelou a José em sonho que Deus o colocaria numa posição de poder e autoridade e que os seus pais e os seus irmãos iriam se curvar diante dele. Iam ter que reconhecer a autoridade e o poder que José tinha. Agora, o que aconteceu depois disso? Depois que ele teve esse sonho, contou ao pai, contou aos irmãos, a inveja dos irmãos foi tão grande que venderam José como escravo para o Egito e disseram ao pai dele que ele tinha sido morto por um animal feroz.
Chegou no Egito, passou a trabalhar na casa de Potifar, foi caluniado pela mulher de Potifar, foi colocado numa prisão. Lá na prisão estava o copeiro-chefe de Faraó. José intercede por ele, pede: quando você sair daqui, interceda por mim junto a Faraó. O copeiro saiu, voltou a servir ao Faraó, nem lembrou que José existia. Esqueceu completamente. José passou mais de 2 anos preso. Mas teve um dia que Deus agiu. O Faraó teve um sonho, nenhum mago do Egito conseguia interpretar o sonho. E aí o copeiro-chefe se lembrou e disse: olha, tem um hebreu lá embaixo, na prisão, que nós tivemos um sonho e ele interpretou o sonho, e conforme ele interpretou, assim se cumpriu. O Faraó disse: traz ele aqui. Mandaram chamar José. Agora você diz assim: pastor, eu não entendo. Eu confesso ao Senhor que eu fico confuso. José recebe uma revelação de Deus, uma revelação maravilhosa, de que colocaria ele numa posição de autoridade e poder. E a partir dessa revelação, desse sonho, José começa a levar pancada de tudo quanto é lado. Vítima de calúnia, vendido pelos irmãos, esquecido pelo copeiro-chefe. Olha, sabe por que Deus permitiu isso? Foi Deus podando José para que ele pudesse produzir muito fruto. Se não fosse assim, nós não estaríamos aqui falando de José. Não estaríamos aqui falando de José. Por que nós falamos tanto de José? Pelo que José viveu, pelo que José passou, pelo exemplo que ele é para cada um de nós. Então ele foi preparado, ele foi poldado para que ele um dia se tornasse governador do Egito. Em Gênesis capítulo 50, versículo 17. Havia uma grande seca sobre a terra. Os irmãos de José tiveram que ir ao Egito comprar trigo, sem saber que o governador do Egito era o irmão. Quando o pai deles faleceu, antes de morrer, disse: olha, conta aos irmãos de vocês, pede a ele perdão pela transgressão de vocês. É o que o texto diz assim, versículo 17. Assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. José respondeu: não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Depois de tudo que os irmãos fizeram com José, esse homem ainda teve o coração cheio de misericórdia, cheio de perdão, perdoou os irmãos. Disse: fique tranquilo, vocês fizeram mal contra mim, mas Deus virou o jogo. Deus transformou esse mal em bem para vocês próprios. Quer dizer que Deus preparou José. Deus criou situações que esse homem amadureceu para que ele pudesse, então, assumir o cargo de governador do Egito. Então, meus amados, Deus quer que todos nós produzamos frutos. Eu tenho que produzir frutos, você tem que produzir frutos. Deus quer que nós possamos influenciar pessoas, defender quem defende os mesmos valores que nós defendemos. É isso que Deus espera de cada um de nós. Agora, entenda uma coisa: José não teria sido o que ele foi se não tivesse passado pelo que ele passou. José não teria sido aquilo que ele foi se não tivesse passado por aquilo que ele passou. Moisés, você lembra de Moisés? Moisés não seria o que ele foi se não tivesse passado pelo que ele passou. Você já parou para meditar nisso? Se esses homens não tivessem passado pelo que eles passaram, nós não estaríamos falando deles aqui agora. Não estaríamos. Outro exemplo que eu também lembro: Abraão.
Se Abraão não tivesse passado pelo que ele passou, Deus mandou ele sair da sua terra, da sua parentela, ir para uma terra que Deus ainda ia mostrar, ele nem sabia onde ficava. E Abraão foi. Depois Deus pediu o filho de Abraão como sacrifício. Abraão estava pronto para matar o próprio filho. Se esse homem não tivesse passado pelo que ele passou, nós não estaríamos falando dele aqui agora, nesse culto. Davi, quanta coisa Davi passou. Quanto sofrimento Davi enfrentou. Mas tudo isso era Deus podando Davi para que ele se tornasse um rei maravilhoso. O apóstolo São Paulo, se Paulo não tivesse passado pelo que ele passou, nós não estaríamos falando de Paulo aqui. Não teria sentido, não teria nenhum motivo. Nós falamos de Paulo e falamos com orgulho, falamos com prazer por tudo aquilo que ele passou. Jó, quem não conhece a história de Jó? Então, nenhum desses personagens teriam sido o que eles foram se não fosse a poda de Deus nas suas vidas. Se Deus não podasse sempre o ramo para que ele produzisse fruto cada vez mais. Nós só admiramos esses grandes homens de Deus porque Deus tratou com eles. Deus sabe como tratar comigo, como tratar com você. E dê graças a Deus por isso. Pastor, mas Deus faz hoje na nossa vida o que fez na vida desses homens no passado? Faz não, ele está fazendo. Deus está fazendo o mesmo comigo e com você. No versículo 5, o Senhor disse assim, do texto que nós abrimos a mensagem. Versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Agora a questão é a palavra permanecer. Vamos entender isso aqui. O que Jesus quer dizer, o que ele quer dizer com essa afirmativa? Vós permaneceis em mim e eu permanecer em vós. Jesus está falando aqui da soberania de Deus. Ninguém pode produzir frutos se não depender 100% de Deus. Não tem como. Permanecer em Deus é você se submeter 100% a Deus. É você reconhecer que nada acontece sem que seja com a permissão de Deus. É você reconhecer que Deus está te podando, Deus está te preparando, Deus está te limpando, Deus está te erguendo para que você produza cada vez mais fruto. Eu vou dizer para você nessa manhã que eu chego até o dia de hoje vencendo todas as minhas lutas, porque Deus sempre podou a minha vida. Às vezes essa poda foi dolorida, doeu, machucou, mas era necessária. É como você que tem uma ferida e para não infeccionar tem que jogar metiolato. Nem sei se existe isso ainda hoje. Né? É o novo. Quem lembra de metiolato? Você botava na ferida, saía correndo da dor, mas era necessário. Evitava infecção, era para o nosso bem. Bom, às vezes a poda é dolorida. Eu achava naquela época que a IURD era a igreja perfeita. Eu apostava toda a minha vida que era a igreja perfeita. Eu dizia que era a última igreja antes de Jesus voltar, que não haveria outra. Me espelhava no líder dessa seita maldita, no Edir Macedo. Eu acreditava que eu ia chegar aos últimos dias de vida como pastor dessa seita. Meus filhos seriam pastores lá. Tudo isso eu... E assim se passaram 15 anos. Eu passei 15 anos nesse Egito, nesse inferno. Mas era Deus me preparando para que eu hoje pudesse ser um pregador do Evangelho da Graça de Deus. Eu não concordava com muitas coisas que se fazia lá naquela época, mas eu não tinha conhecimento nenhum da Bíblia para que eu pudesse refutar. Achava estranho, não descia, ficava aqui na garganta, engasgado, mas não descia porque eu não tinha conhecimento para refutar. Então, o que é quando você não tem conhecimento? O que é que Deus fala? O meu povo está sendo destruído porque de falta de conhecimento. Até que chegou um dia que eu vi coisas tão absurdas que não precisava nem ter conhecimento da Bíblia. Já via de cara que era uma coisa do diabo. Não aceitei,
decidi largar tudo, virar as costas para o falso evangelho. Conversei com o líder da seita, ele combinou comigo, tá bom, Carlos, já que eu não consegui lhe convencer, você não quer mais continuar, vamos sair em paz, sem briga, sem confusão. E eu saí, para não me tornar cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Tratou comigo que seria tudo feito em paz. No dia seguinte, me apunhalou pelas costas. No dia seguinte, eu fui traído, me caluniou, tentou assassinar minha reputação. Olha, vou dizer uma coisa para vocês, por experiência de vida. Depois da dor da perda de um filho, você sabe qual é a maior dor? A maior dor é a perda de um filho. Eu nunca perdi nenhum filho, mas sei que é. Todo mundo concorda com isso. Mas depois da dor da perda de um filho, qual é a maior dor? A da traição. A da traição é a maior dor. O sujeito me caluniou, tentou destruir a minha reputação. Agora, eu não entendia naquela época porque aquilo tudo estava acontecendo comigo. Eu entendia que Deus estava no controle de todas as coisas, mas não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Hoje eu sei que era Deus podando a minha vida. Era Deus limpando o ramo para que eu produzisse mais fruto ainda. Qual foi a maior dor que Jesus sentiu? A dos cravos nas suas mãos, na cruz, ou a dor do beijo de traição de Judas? A do beijo de Judas. É a segunda maior dor que o ser humano pode sentir. Então, irmãos, no meio de um grande sofrimento, eu fui entender o significado das palavras de Jesus que disse: toda árvore que der frutos, eu vou podar para que produza mais frutos ainda. Toda árvore que der fruto, eu vou podar, eu vou limpar, eu vou levantar, eu vou erguer, para que ele produza mais fruto ainda. Aí eu compreendi que muitas situações difíceis que eu enfrentei na vida e continuo enfrentando hoje, é Deus me podando. É o jardineiro divino podando. Não é o diabo. Se você não está em pecado, só pode ser Deus te podando. Não pode ser o diabo. Tem gente que adora dizer que é o diabo. O jardineiro poda, arranca os galhos velhos, tira as folhas murchas, limpa o ramo e aí ele começa a produzir fruto de novo. É essa a maneira de Deus trabalhar. Muita gente não aceita quando Deus está podando, reclama, murmura, diz que é o diabo. Não, eu estou passando isso porque botaram um olho grande em mim. Foi inveja de alguém. Eu recebi uma visita e depois que a visita saiu, tudo mudou na minha vida. Isso é coisa de incrédulo. Isso é coisa de quem não teme a Deus, de quem não conhece nada de Bíblia. Nada disso. Não foi inveja, não foi olho grande. É Deus podando a árvore para que ela se renove e produza frutos mais saborosos do que já produziu. Deve dar graças a Deus por isso. Naquela época eu era muito puro, muito inocente. E Deus foi me ensinando que tem pessoas que você tem que tirar da tua vida. Deus vai podando relacionamentos. Preste muita atenção nas pessoas que convivem com você. Preste muita atenção nas pessoas que andam com você. Nas pessoas que frequentam a tua casa. Muita atenção. Se tem uma pessoa que de repente começa a lhe criticar, você olha para a direita, ela olha para a esquerda. Corte esse relacionamento rápido. Rápido, não perca tempo. Tem que podar. Se você não podar e tirar essa sujeira do ramo, ele vai fazer tudo para impedir você de produzir frutos. A poda de relacionamentos. Cuidado, muito cuidado. Às vezes, nos momentos de aflição, nos momentos de extrema dor, de extrema necessidade, a pessoa é tentada a buscar solução em pessoas que não têm nada a ver com Deus. Ao invés de encontrar solução, vai encontrar problemas ainda maiores. Então, cuidado. Deixa eu pegar aqui o versículo que eu ia citar agora.
Eu sempre mexo aqui quando não devia mexer. Então, não pode ser o diabo. Você é um eleito, um predestinado de Deus. O maligno não te pode mais tocar. Agora tem gente que não se submete a isso, né? Então, muito cuidado com as amizades. Pergunte assim, essas pessoas que eu estou me relacionando, elas agregam valores à minha vida, à vida espiritual? Elas agregam valores? Ou você nunca pensou nisso? Ou é aquela pessoa que só faz fofoca, joga um contra o outro, induz você ao erro, faz você se desviar do caminho de Deus, começa a incentivar você a fazer coisas que Deus determina que você não faça. Isso é muito importante, igreja. Os relacionamentos. No livro de Amós, capítulo 3, Amós, capítulo 3, versículo 3. Encontraram? O pastor vai ler. O Senhor faz uma pergunta. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Pergunta. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Se não há concordância? Se não há acordo? Se só há atritos? Não pode caminhar juntos. Isso às vezes acontece nos casamentos. Ao invés de marido e mulher caminharem juntos, na mesma direção, com o mesmo pensamento, com a mesma fé, com a mesma coragem, um tem um pensamento, outro tem outro, um vai para a direita, outro vai para a esquerda, não pode caminhar juntos, não dá certo. Deus não pode agir numa vida assim. No versículo 4 do texto que eu abri a mensagem, vamos ler outra vez, versículo 4. Jesus disse, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Nenhum ramo pode produzir fruto se não tiver na videira. Nenhum. O que é que isso aqui está dizendo? O que é que Jesus está mostrando? A soberania de Deus. Nossas vidas estão nas mãos de Deus. Nós somos o barro. Deus é o oleiro. A nossa vida tem que estar 100% nas mãos de Deus. Ninguém pode frustrar os planos de Deus para a tua vida. Se Deus tinha um plano para a tua vida, e tem, ninguém pode frustrar. Ninguém. Senão Deus não é soberano. Se houvesse possibilidade de alguém frustrar o plano de Deus, você lembra que foi Jó que falou para Deus, né? Agora eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Não tem ninguém que possa frustrar o plano de Deus. Então nós somos o barro, Deus é o oleiro, ninguém pode frustrar os planos de Deus para nossas vidas. Diga graças a Deus por isso. Para você produzir fruto, não depende do teu dinheiro, não depende da tua inteligência, não depende de você ter um diploma de curso superior. Depende de quê? Da seiva que está na videira. A videira tem uma seiva e o ramo enxertado suga. E aí produz fruto. Então depende de estar na videira. Não depende de dinheiro, não depende de riqueza, não depende de capacidade humana. Então não se trata de perder a salvação, porque salvação não se perde. A pessoa que tenta produzir frutos sem uma ação direta de Deus vai viver uma vida espiritual muito sofrível. Nunca tente produzir frutos sem depender 100% de Deus. Não vai conseguir. Vai ser um desastre terrível. Então, se você está passando por momentos difíceis, a culpa não é de fulano, de Beltrano, de Cicrano. Não, 1000 vezes não. Deus está permitindo que isso aconteça na sua vida. Deus está te podando para você produzir frutos. Se você um dia já produziu frutos, parou de produzir, Deus está podando você para que você volte a produzir frutos.
Se você produz frutos, Deus quer que você produza mais frutos ainda. Então não adianta jogar a culpa em fulano, em Beltrano e Cicrano. Não foi fulano, não foi meu vizinho, não, a culpa foi do meu marido, a culpa foi da minha mulher, a culpa foi do meu filho. Ninguém tem culpa. É Deus podando você. Quando eu fui diagnosticado com a fadiga crônica e logo em seguida com o mal de Parkinson, eu já sabia que nada acontece sem que seja com a permissão de Deus. Eu sabia disso. Mas eu fiquei perguntando a mim mesmo, qual o propósito disso? Qual o propósito de Deus permitir que eu pegasse uma fadiga crônica? Já se vão 9 anos. É uma das coisas mais difíceis da medicina tratar, é a fadiga crônica. E se não bastasse isso, o mal de Parkinson. Qual foi o propósito de Deus? Para que eu produza mais fruto ainda. É Deus podando. Se eu não passasse pelas coisas que eu passei, ninguém falaria de mim. Eu seria mais um na multidão. Por que é que falam de mim? Por que me veem como exemplo? Se eu não passasse pelas provações que eu tenho passado, de cabeça erguida, sem vacilar na fé, sem retroceder, sem me acovardar, ninguém falaria de mim. Eu seria mais um pregadorzinho nesse mundo. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Tudo que eu passei nesses últimos 10 anos fez com que eu me tornasse um homem muito melhor, um pai melhor, um marido melhor, que eu se tornasse uma pessoa mais humilde, mais sensível à voz de Deus. E veja que eu não passei nem 1% do que Jó passou. Nem 1% do que Paulo passou. Mas eu sinto que trouxe benefícios tremendos para a minha vida. Então, meus irmãos, o permanecer na videira é um imperativo, não é uma opção. Não é você que opta se permanece ou não permanece. Como será a tua vida? Presta atenção nessa pergunta. Como será a tua vida depois que acabar esse domingo, você sair do culto da noite e for para sua casa? Como será a tua vida depois que você chega em casa? Sabe por que eu estou perguntando isso? Que a pessoa chega em casa e parece que ela estava usando uma roupa de cristão. Ela só usa essa roupa de cristão no domingo para ir à igreja. Quando chega em casa, tira a roupa de cristão, pendura no armário e usa uma roupa qualquer. Não, agora eu estou fora da igreja, agora eu estou fora do templo, como se dentro do templo fosse uma coisa, fora do templo fosse outra. Não. É impressionante como tem gente que acha que vive uma vida dentro da igreja, no templo, e outra vida fora da igreja. Não existe isso, irmão. A vida cristã tem que ser uma só. Você chega em casa e continua o mesmo. Porque quem pensa diferente, quando está fora do templo, não ora, não lê Bíblia. Você tem lido a Bíblia? Regularmente, diariamente. Você tem feito isso? Você tem orado todos os dias? Você tira um tempo para orar a Deus, para falar com Deus, para ter uma intimidade com Deus? Se você não faz isso, você não vai produzir frutos. Não tem como produzir frutos. A vida é uma adoração a Deus, irmão. Eu adoro a Deus às 24 horas do meu dia. Eu adoro a Deus quando eu pago minhas dívidas, não sou caloteiro. Eu adoro a Deus quando eu mantenho a minha palavra, dou a quem doer, custe o que custar. Eu adoro a Deus quando eu amo a minha esposa, quando a minha esposa me ama. Isso é adoração a Deus. A maneira que eu trato as pessoas, a maneira que eu procedo no meu negócio. Então, no versículo 6, Jesus diz: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanho, lanço no fogo e o queimo. Outro versículo maravilhoso. Sabe o que é que Deus está fazendo aqui? Está alertando a igreja, alertando a mim, alertando a você, sobre as consequências de um cristão viver uma vida sem uma total dependência de Deus. As consequências.
vai viver uma vida sem produzir fruto. O que é que significa essa expressão aqui? O apanham, lançam no fogo e o queimam. Significa a disciplina de Deus. Vai entrar na disciplina de Deus. O sofrimento, as derrotas, os fracassos. Você lembra dos midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente? Israel passou a viver uma vida desregrada, de erro, de pecado, de desobediência a Deus. E Deus usou os próprios inimigos de Israel para imputar castigo a eles. Semeava, na hora de colher, vinha esse bando de endemoniados, levavam tudo. Será que não está acontecendo na vida de muitos essa mesma coisa? Você trabalha. Na hora de desfrutar, pum, vem os midianitas. É um prejuízo, é uma doença, leva todo o teu dinheiro, você nunca consegue realizar seus planos. Nunca consegue sair das dívidas. Então, atenção para o que Deus está falando. O apóstolo Paulo explica muito bem esse processo que eu estou falando para você. Em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios 15, versículo 11 em diante. Marca aí na tua Bíblia. Vou ler. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Olha só. Se você serviu a Deus com zelo, com temor, com renúncia, com empenho, sempre buscando as coisas lá do alto, onde Cristo vive, você vai receber galardão. Porque um galardão é um presente. Deus vai te presentear. Nós não sabemos que presente é esse. Sabemos que é uma boa dádiva de Deus. Mas se você faz as coisas conforme Deus quer. Se, pelo contrário, você serviu a Deus relaxadamente, com pouco empenho, com pouco zelo, preocupado só com as coisas desse mundo, não vai receber galardão nenhum. Todavia, Paulo diz, será salvo, como que pelo fogo. Havia uma pessoa que é salva no meio de um incêndio, ela sai toda chamuscada, toda queimada, mas não morre, é salva. Mas passou por um perrengue danado, sofreu. É assim que acontece conosco. Ou nós servimos a Deus da maneira que Deus quer que nós sirvamos, ou nós vamos passar por dificuldades grandes. Seremos salvos, como pelo fogo. Não é muito melhor ser salvo sem passar por fogo nenhum? E por que as pessoas teimam tanto em fazer o contrário? Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, o apóstolo continua. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O que ele está dizendo aqui? Se a nossa confiança em Cristo visa apenas as coisas deste mundo, somos os mais infelizes de todos os homens. Por favor, preste atenção. Quem está cheio da esperança que Deus outorga tem uma visão de mundo completamente transformada. Deus nos outorga uma esperança. Se nós estamos cheios dessa esperança que Deus nos outorga, nós temos uma visão de mundo completamente diferente de todas as pessoas. Eu vejo pessoas tão apegadas às coisas desse mundo que a sensação que dá é que elas querem permanecer aqui nessa terra para sempre.
tão apegados às coisas do mundo, e por isso que você não vê se pregar nas igrejas sobre o novo céu, a nova terra. Não se prega sobre isso. E as pessoas estão satisfeitas com esse mundo. Elas acham que o bem bom da vida está aqui. O bem bom é para ser desfrutado aqui, não na vida eterna. Não é no novo céu, na nova terra. É triste, mas é verdade. O normal seria as pessoas desejarem ardentemente esse novo céu, essa nova terra. Seria o normal. Mas é o contrário. Quando morre uma pessoa da família, ou um amigo, com 40 anos, 50 anos, o que é que as pessoas normalmente dizem? Coitado, morreu tão novo, tinha tanto para viver ainda nesse mundo, já tinha tanta coisa para desfrutar. Como é que desfrutar se Jesus disse que o mundo inteiro jaz no maligno? Era para todos nós desejar que viesse logo o novo céu e a nova terra. Morreu tão novo, coitadinho. Cristão que tem esse tipo de pensamento, que é o pensamento dos ímpios, edificou a sua vida sobre madeira, palha e feno. São elementos que o fogo consome, destrói, acaba. Ouro, pedras preciosas, são elementos resistentes ao fogo. Você está edificando sobre que elementos? Madeira, palha e feno? Ou está edificando sobre coisas preciosas? Qual é a tua visão de mundo? Pastor, mas há risco de eu perder a salvação? Não. Será salvo como que pelo fogo. Todo chamuscado, todo cheio de dor, desesperançado, triste, amargurado, insatisfeito com a vida. Eu nunca estou insatisfeito com a vida. Quando vem algum sentimento de eu ficar insatisfeito, eu digo, opa, sai fora. Vem botar bobagem na minha mente que eu não aceito. Tem vozes diabólicas. No mundo há muito tipo de voz, nenhum deles, contudo, sem sentido. Eu estou sempre satisfeito. Nunca estou insatisfeito. E você, como tem sido? Então, meus irmãos amados, aceite a poda do jardineiro divino. Aceite. Toda poda dói, mas é necessária. É para o teu bem. É para o meu bem. Sem passar por esse procedimento, não tem como você produzir frutos. Entendam que a nossa escala de valores é outra. Nós não temos a mesma escala de valores dos ímpios. O maior tesouro que nós podemos possuir na nossa vida, qual é? Não, tirando Deus. Alguém respondeu aqui a salvação, não, tirando a salvação. Coisa aqui nessa terra, nesse mundo. A família. Quem falou família? Tênis. Eu lembrei de um homem muito rico, milionário, aí pegou o filho e levou para passar um dia com um coleguinha da escola. Só que esse coleguinha era muito pobre, morava num casebre, mas o filho gostou. Brincou o dia inteiro, brincaram no barro, subiram na goiabeira, pularam o muro, tudo quanto era maneira. Aí na hora de se despedir, ele virou-se para o coleguinha e disse, poxa, só vou um pouco triste. Por que você está triste, meu amigo? Porque você não tem uma família. E se eu não tenho uma família, eu tenho uma família. Eu não tenho uma casa bonita como você tem. Que lição, hein? Eu tenho uma família, sim. Eu não tenho uma casa bonita como você, que é o que o mundo dá valor, né? Infelizmente. Então, irmãos, igreja santa do Senhor Jesus, às vezes você não tem dinheiro para fazer uma viagem de turismo, não tem dinheiro para ir à Europa, muitos vão, mas você tem uma família.
Muitos têm muito dinheiro, são ricos, milionários, moram em mansões, em palácios e não têm uma família. Pense nisso. O jovem pobre disse: eu tenho uma família, eu não tenho o dinheiro que você tem. Essa semana nós tivemos aqui no Brasil a queda de um avião. Foi antes de ontem, não foi? Faz 2 dias, mais ou menos. Morreram 62 pessoas. Era o número de pessoas que estavam a bordo. 58 passageiros e 4 tripulantes. E eu acompanhei muito no noticiário e 3 coisas me chamaram a atenção. A primeira foi um homem que chegou para embarcar no avião e chegou atrasado 1 minuto. Fazia 1 minuto que o check-in tinha fechado. E ele falou com o funcionário da companhia aérea: mas eu não posso perder esse voo, eu tenho que ir, eu tenho um compromisso importante. E o funcionário disse: não posso abrir exceção, é ordem. A hora exata é fechada os portões, não se abre mais. Mas não custa nada, abre um pouquinho, eu dou uma corridinha, já estou dentro do avião. Não posso. Xingou o funcionário, quis sair no tapa. O cara criou um escassel no aeroporto, mas não teve jeito. Aí ele ficou no aeroporto esperando a hora de pegar um outro voo. Nesse tempo que ele passou no aeroporto, o avião caiu. Aí o alvoroço no aeroporto, ele disse: o que houve? Esse avião que acabou de sair daqui, acabou de cair. Ele caiu num pranto, chorou, foi em busca do funcionário que ele queria brigar, queria dar pancada, e pediu perdão, disse: você salvou a minha vida. Quer dizer, como as pessoas são egoístas, né? Só dão valor depois que vê o milagre acontecer. Não imaginava ele que aquela perda do horário estava sendo salva a vida dele. Quantas vezes Deus nos salva de situações que nós nem sabemos, não tomamos nem conhecimento. Você vem por uma rua e de repente, sem motivo, sem razão, muda a direção. Pode acontecer coisa boa, pode acontecer coisa ruim. Eu, quando conheci minha esposa, eu vinha por um roteiro que eu fazia todos os dias há anos. Saía da fábrica, pegava aquelas mesmas ruas até chegar na minha casa. Nesse dia, sem motivo, sem razão, mudei. Entrei numa outra rua. Quando eu conhecia. Outra coisa que me chamou a atenção nessa queda do avião, uma das aeromoças, quando o piloto disse: olha, não tem jeito, vai cair. Eles primeiro avisam a tripulação, para não deixar haver pânico. Mas não tem como não haver pânico. Um avião numa altura daquela, caindo em parafuso, como liquidificador, quem não vai ter pânico? Já morre do pânico. E ela pegou o celular, escreveu uma mensagem para o marido, deu tempo, e disse ao marido: meu amor, não esqueça que eu sempre te amarei. Quando o marido pegou o celular e foi ver a mensagem, ele já tinha recebido a notícia da queda do avião. Aí ele foi checar e viu que foi exatamente na hora que o avião caiu. O irmão dela, que é um monge católico, que deu uma entrevista em prantos, contando que a irmã dele tinha feito isso. E a terceira coisa que me chamou a atenção, essa foi a pastora Sandeli que me mostrou ontem à noite. Os pais de uma moça foram visitar a filha que morava no outro estado. Passaram uma semana de férias, de lazer, de bom convívio com a filha. Aí chegou o dia de voltar para casa. Embarcaram nesse avião. Quando eles entraram no avião, a primeira coisa que fizeram quando sentaram foi bater uma selfie e mandar para a filha. Minha esposa, quando viajava, que ela agora pouco viaja, ela sempre teve essa mania de sentou no avião, fotografar e mandar. Quer dizer, nunca imaginava que minutos depois estariam mortos. Como a vida é, né? Então, meu irmão, tem gente que tem uma grande riqueza, mas chora por migalhas.
Tem gente que tem tudo de bom da parte de Deus, mas não aceita a poda. Quer estar na videira, cheia de craca, de poeira, de fungos, de coisas que são perniciosas, mas não aceita que Deus venha e limpe. Toda poda dói, mas é necessária. Deus tem que podar. Nós damos muita bobeira. Nós, às vezes, parece que esquecemos do que Deus nos ensinou e cometemos erro, mas Deus vem de lá e poda, tira a sujeira, tira a craca, tira o que está nos atrapalhando, o que está nos causando dano e faz com que a gente volte a produzir frutos. Amém? Eu faço votos que essa palavra seja uma semente plantada no coração de cada um de vocês, a produzir fruto a 100%. Se você não participa da poda de Deus, você será mais um no meio da multidão. Ninguém vai falar de você. Você não vai influenciar ninguém, nem tua família. Nem tua família. Você tem que produzir fruto. E para produzir fruto, o jardineiro divino vem de lá com a tesourinha e corta o que é impuro, o que atrapalha, o que impede de você frutificar para Deus. Era essa mensagem que Deus mandou trazer para a igreja nessa manhã, em nome de Jesus. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou à igreja nesta hora, em nome de Jesus.